Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iniciaremos a unidade 10, onde nós aprenderemos sobre algumas notas, algumas moedas de alguns países diferentes e aprenderemos também como responder e perguntar preços em inglês, certo? Então, de início, a gente consegue observar esse menino, né? E no nosso para iniciar, a gente tem algumas perguntas que vocês vão precisar responder com base nessas figuras. Então, a gente observa que esse menino, ele passou por 5 países diferentes, né? A primeira pergunta aqui, do para iniciar, diz o seguinte, que países estão representados em cada cena? Então, a gente tem aqui 5 cenas e cada uma delas representa um país aos quais ele passou. Então, nesse primeiro, ele disse o seguinte, ele estava perguntando, ele foi comprar algo, né, em cada uma dessas figuras, e na primeira figura diz o seguinte, ele pergunta, né, How much is the pizza? E o vendedor responde, It's 5 euros. Certo? Então, nós temos essa primeira figura e vocês conseguem identificar que país é esse, onde ele estava? Isso mesmo, na Itália, né? Então, ele estava na Itália. E aí, ele perguntou quanto custava a pizza, né? How much is? Então, sempre que a gente diz how much is, nós estamos perguntando quanto custa. E pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma comida, pode ser uma roupa, pode ser qualquer coisa. Depois a gente observa na figura abaixo que ele já está em um outro país. Conseguem perceber também que país é esse? Tem aí uma figura, né, que é muito comum nesse país, é um ponto turístico até, é a Estátua da Liberdade. Então, isso significa que ele está nos Estados Unidos. E aí ele perguntou, né, How much is the hamburger? Quanto custa esse hambúrguer? E o vendedor novamente respondeu, It's $6. Depois, nós temos aqui embaixo, ele está agora em um outro país, né, em mais 3. E aí, nessa primeira figura, vocês conseguem perceber, ou vocês sabem identificar que país é esse que ele está? Então, nós já vimos 2, né? Já vimos que ele passou pela Itália, pela Inglaterra, agora ele vai passar por mais outro, pelos Estados Unidos, na verdade, já tô até dando a resposta, né? Então, esse país que ele está agora, esse aqui, é a Inglaterra. Ele pergunta o seguinte, how much is the cupcake? Que é justamente o tema da unidade. E aí, a vendedora responde, it's 3 pounds, certo? Depois nós temos aqui embaixo, ele já em uma outra figura. Será que vocês conseguem perceber aí por essa figura, por esse muro, que país é esse? Ou melhor, pelo muro não dá nem para perceber, dá para perceber pelo rosto do vendedor, né? Que país é esse? Ele diz o seguinte, how much is the ice cream? Ele pergunta, né? Quanto custa esse sorvete? E aí, o vendedor respondeu, it's 2 ones. Então, esse outro país aí que ele está passando é a China, né? A China. E por último, esse aqui vai ser fácil de identificar. Ele pergunta, how much are the nachos? E o vendedor responde, they are 4 pesos. Então, aqui ele já está no México. Então, aí, respondendo a essa pergunta, a primeira pergunta do para iniciar, nós temos aí, que países estão representados em cada cena? Então, ele aparece na Itália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na China e no México. Então, esses foram os países pelos quais ele passou. Na segunda pergunta, nós temos o que o garoto está perguntando. Então, ele está sempre fazendo essa pergunta, né? How much is ou how much are? Quando ele vai perguntar no plural. Né? Então, ele está perguntando quanto custa. Aí, como ele está comprando alimentos, né? Comidas, então aí no caso ele está perguntando quanto custa essas comidas, né? Esses alimentos. Mas ele está perguntando aí quanto custa os alimentos vendidos aí em cada uma dessas barracas.
E a terceira pergunta, quais são os preços de cada item? Então, vamos lá. Na primeira figura, ele perguntou quanto custava a pizza, né? Isso, how much is the pizza? E aí foi dito que custava 5 euros, né? Então, aí significa que a pizza custa 5 euros. Depois ele perguntou aqui nos Estados Unidos quanto custava o hambúrguer, né? O hambúrguer. E aí foi dito que custava 6 dólares. Então aí o hambúrguer 6 dólares. Na outra figura aqui da outra página, quando ele passou aqui pela Inglaterra, ele perguntou quanto custava o cupcake. E aí foi dito que custava 3 pounds, que significam libras, né? Que é a moeda utilizada lá na Inglaterra. Então, o cupcake, 3 libras. Depois ele perguntou quanto custava o ice cream, né? Quanto custava o sorvete. O sorvete custa 2 yuans, né? 2 yuans. E os nachos, 4 pesos, né? Foi dito que os nachos custavam 4 pesos, certo? Então, depois disso, vocês irão precisar fazer na página 82. Observe a imagem e escreva o diálogo correspondente. Então, nós acabamos de observar como é que a gente faz para perguntar o preço de alguma coisa e como a gente faz para responder, caso alguém venha nos perguntar. Então, aí a gente observa esse menino, né? Ele está indo comprar suco de limão, que é o que está escrito aí nessa placa, né? Suco de limão, 3, e como tem aí, como aí está se referindo ao Brasil, então, qual é a moeda utilizada aqui no Brasil? Como é que a gente chama aqui no Brasil? A gente viu que nesses outros países são chamados, por exemplo, de pesos, dólares, libras, yuans. Então, nós vimos como é que se chamam os dinheiros, né? Os valores lá nesses outros países. E aqui no Brasil, como é que a gente chama? Isso mesmo, reais, né? Então, vocês vão responder, vão fazer aí o diálogo que corresponde a essa imagem, né? Vocês precisarão fazer uma pergunta, né? Perguntando quanto custa e o objeto que está sendo vendido aí, que no caso é suco de limão, né? Então, vocês vão precisar fazer essa pergunta e vão fazer também a resposta, certo? Depois, aqui embaixo, vocês vão precisar preencher as lacunas com is, are, it e they are. Então, nós já aprendemos, né, como é que a gente faz para utilizar essas palavras, né, o verbo to be dessa forma. E vocês vão precisar utilizar eles para completar essas frases que nós estamos observando aqui abaixo. Então, na letra A, nós temos how much, na verdade, temos um vestido, né? Primeiro, um vestido amarelo, um yellow dress, né? E aí, nós temos how much, e aí vocês vão completar, utilizar a palavra correta que vai completar essa frase. How much, tracinho, the dress. E embaixo, tracinho, 12 dollars. Depois, na letra B, nós temos um par de sapatos azuis, né? Então, aí nós temos também how much, tracinho, the shoes, tracinho, 5 dollars. Na letra C, nós temos um boné vermelho, e aí nós temos também how much, tracinho, the cap. E embaixo, tracinho, 11 dollars and 30 cents. E na letra D, nós temos aí uma bermuda florida, né, em verde. E aí diz, how much, tracinho, the shorts, tracinho, 50 dollars and 99 cents, certo? Então, vocês vão precisar preencher esses espaços utilizando o verbo dessa forma, certo? Vão utilizar o is, are, it e they are. Depois disso, na próxima página, como última atividade de hoje, vocês vão precisar também preencher esses espaços com as palavras
socks, is, much, t-shirt, the e how. Então, nós temos aí essas palavras e temos também aí essas frases. E vocês vão precisar preencher, colocar essas palavras aí nessas frases. Na letra A, nós temos a frase How much is tracinho jacket? It's $62. Então, você vai utilizar uma dessas palavras que vai completar essa frase. How much, tracinho, jacket. Depois, na letra B, nós temos How much is the, tracinho, it's $30. Depois, na letra C, nós temos tracinho, much are the sneakers. Tracinho, they are $48. Na letra D, nós temos How much the skirt? It's $17.20. Na letra E, How are the pants? They are $30.70. E na letra F, How much are the, tracinho, they are $90.99. Então, vocês irão utilizar essas palavras que vocês estão vendo aqui em cima, né? Socks, que significam meias, is, much, que é muito, t-shirt, que é camiseta, the, que é o artigo, né? Tanto significa o, a, os, as, e how, por exemplo, que significa como ou quanto, certo? Então, vocês irão utilizar essas palavras para completar esses espaços aqui dessas frases. Percebam que, né, no final dessas perguntas já tem dizendo também o valor, né? Quanto custa de cada uma dessas peças. Por quê? Se vocês não lembrarem também, né, o que significam cada uma dessas palavras, dessas peças de roupa. No caso, eu estou se referindo às peças de roupa. Então, se vocês não souberem ou não lembrarem, por exemplo, o que significa jacket, sneakers, skirt, pants, então vocês, t-shirt, então vocês irão pesquisar no dicionário. Por quê? Porque vocês precisarão deles para fazer esse exercício aqui abaixo. Insira os preços nos produtos de acordo com o exercício anterior. Então, no modelo, nós temos aí essa jaqueta preta, né? E embaixo, vocês têm escrito aí o valor dessa jaqueta, né? $62, que é o que está escrito na letra A, né? $62. E aí, esses preços que vocês estão vendo respondidos aí, por exemplo, $13, $48 e todos esses outros, depois que vocês completarem essas perguntas, vocês vão ir pesquisarem o que significam cada uma dessas peças de roupa, vocês vão descobrir quais são elas daqui de baixo e vão precisar escrever os valores conforme vocês estão vendo aqui no exemplo. Então, vocês vão fazer a mesma coisa nessas outras peças de roupa, tá certo? Então, por hoje é só, a gente encerra a nossa aula por aqui. Eu espero vocês na nossa videoconferência e na nossa próxima aula também. Até lá, bye bye!